Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e ele tá aqui, Rodrigo Ramos. Olá. Olá. Nossa. Hoje você veio temático, você veio, né, da catacumba aqui. Foi um negócio bonito, eu gostei. Fez um aquecimento vocal antes, né, de entrar. Achei interessante. Vou adotar. Seguinte, senhoras e senhores, você participa com a gente pelo Instagram, @abominávelpodcast. Lá tem dica de filme, tem os filmes que a gente fala aqui, tem o link na bio para você ouvir o podcast. O que mais que tem? Tem um monte de coisa bacana, você pode falar com a gente também pela DM do Instagram, manda lá a sua dica, sugestão, crítica, comentário, comenta também nos posts, né? Sim, é bem legal a gente saber o que você tá pensando, então vai lá. Hoje o programa é especial porque existe um festival incrível de cinema fantástico, né, cinema de gênero, que é o maior festival de cinema fantástico da América Latina e ele acontece no Brasil. E o mais absurdo é que pouca gente sabe, né? É. Você conversa com as pessoas que são fãs de terror, você fala assim, você conhece o Fantaspoa? O pessoal fica, oi? É um filme? O que é isso? Gente, Fantaspoa é o maior festival de cinema fantástico da América Latina. Ele acontece em Porto Alegre. A edição 2022 vai rolar entre os dias 15 de abril e 1º de maio. São mais de 30 estreias de filmes. E aí você tem filmes da América Latina, você tem filmes de fora da América Latina e você tem filmes que dificilmente vão entrar num circuito muito grande de cinema. Então é a sua chance de ver grandes produções, e aí eu digo grandes produções porque são realmente filmes muito bons, que infelizmente não tem a verba necessária para competir com Hollywood. Né, Rodrigo? Pois é, e mais do que isso, muitas vezes você tem a chance de assistir essas grandes produções ao lado do diretor, do produtor, do ator. Ele sempre tem uns convidados, assim, às vezes rola bate-papo no final. É uma baita oportunidade para quem é fã do cinema fantástico. Recomendo fortíssimo. O Fantaspoa está na sua 18ª edição, olha só, 18 anos já de festival. Eu posso bater no peito e fazer inveja para as pessoas, porque eu participei da 16ª edição. Na verdade, eu fui presencial na 15ª edição do Fantaspoa, que foi uma experiência sensacional, você passar ali à tarde no cinema, assistindo filme de terror, você participar de palestras, você ir depois no bar beber com o diretor do filme que toca numa banda, sabe assim? Aí o cara trouxe a banda dos Estados Unidos para tocar num bar em Porto Alegre. Tem coisas maravilhosas que acontecem no Fantaspoa. E aí na 16ª edição eu participei como jurada da Mostra Competitiva Ibero-Americana, junto com o Getro Guimarães, com o William Mans, que foi bem legal. E foi nessa mostra que eu tive a oportunidade de ver 3 filmes interessantes, que eu já quero começar com eles aqui, depois a gente destrincha o Fantaspoa de 2022. Um deles é um filme nacional chamado Cabrito. Eu não sei se você viu, Rodrigo, esse filme. Vi, eu acho que ele tá na Amazon, pelo menos estava. Eu acho que ele já tá mais fácil agora no On Demand para as pessoas assistirem mesmo. Cabrito é um filme nacional pesado, tenso. Pesadíssimo. E a gente escolheu o Samir Aouaji, que é o ator de Cabrito, para levar o prêmio de melhor ator naquele ano. Porque o trabalho que ele faz em Cabrito é realmente sensacional. Se você não assistiu, procure ver, que vale muito a pena. Outro filme que vale muito a pena e que saiu vencedor nas categorias de melhor filme, direção, roteiro e atriz da Ibero-Americana, né, que era a categoria que eu estava julgando junto com o Getro e o William, é um filme argentino chamado Pedra, Papel e Tesoura. Por favor, vejam esse filme. Vocês vão se divertir como nunca na vida de vocês. É um filme de terror, mas ele tem um humor extremamente ácido. A gente também deu um destaque para um filme do Panamá chamado Diabo Vermelho, porque esse sim realmente é um filme fantástico, né? Ele trabalha com o folclore do Panamá, tem uma estética muito interessante, é muito divertido, é uma belezinha, Diabo Vermelho. E um que tá facílimo de você assistir, um filme chamado Barry Fritado.
Conhece esse, Rodrigo? Sim. Esse filme é completamente maluco. Insano. Ele é insano. Ele é muito maluco. Mostra um sujeito que tem lá uma vida problemática, né? Tem um casamento completamente tóxico, é usuário de drogas, enfim. É uma pessoa completamente desvirtuada. Como diria minha avó, é um perdido. É um perdido, como diriam os antigos. E aí, do nada, ele é escolhido por extraterrestres, né? Ele tá passando na rua, vem uma nave, sequestra ele. Basicamente, o ET toma a consciência do Barry, toma o corpo do Barry, e ele passa, então, a viver o que o Barry vive. Ou seja, você vai ver um ET fazendo sexo, usando drogas, se envolvendo com bandido, com assassinato, com um monte de coisa doida. Eu fico imaginando o ET pensando assim, Rodrigo, eu vou descer ali, vou pegar um sujeito para ver como é que é ser humano, né? E aí ele escolhe o Barry. E aí ele volta depois pra nave, lá sai pro planeta dele, ele deve... O que será que ele deve contar pros caras, né? É o meme lá, né? É por isso que a gente não faz contato, né? É sensacional, Barry fritado. Só pra dar, então, uns exemplos de filmes bem legais, são lançados no Fantaspoa. E o Fantaspoa 2022 vai voltar a ser presencial, né? Evidentemente que a última edição presencial foi a de 2019. Aí vem um negócio chamado Covid, né? Pandemia, e fez com que o Fantaspoa fosse 100% online. Então agora ele vai voltar a ser presencial, será simultaneamente em 5 salas de exibição, e também a programação online vai continuar existindo pela plataforma Darkflix. E outras coisas que a gente tem no Fantaspoa desse ano. A arte, que é o pôster, né, do festival, quem fez foi o Thales Mourão, quem ilustrou foi a Fernanda Moreira, que é uma artista local. E essa arte traz a influência de 2 aniversariantes centenários, Rodrigo. A Semana de Arte Moderna de 1922 e ele, Nosferatu, que a gente falou no programa passado, lembra? Uhum. Pois é, ele está também sendo homenageado esse ano no Fantaspoa e ele vai abrir o festival, é o filme de abertura do festival. Já a sessão de encerramento vai ficar por conta da estreia mundial de um filme divertidíssimo que mistura Kung Fu e cannabis. Oh. Eu não sei a sinopse desse filme, tenho medo de perguntar. Mas o filme se chama The Smoke Master. E teve um ano, que eu acho que foi o 16º ano, que o filme que eu morri, o Skull Máscara de Anhangá, fez a sua estreia também. E fechou o Fantaspoa. Você viu esse filme, Rodrigo? Vi sim, vi esse ano, né? Tá na Você acha Amazon que eu também. morri direitinho? Morreu bem, já pode morrer mais vezes já. Pode morrer mais vezes? Pode. O Skull, a Máscara de Anhangá, é do Armando Fonseca e do Capel Furman, brasileiros também. É um slasher com pitada de sobrenatural, assim. Passado aqui em São Paulo, né? A maior parte dele aqui em São Paulo. É bem legal, bem divertido. E você morreu na baladinha, DJ. Eu fui a DJ... Não, e a locução é minha no começo do filme, Exato, tá? E depois tem a baladinha lá, que tem a DJ morre lindamente nas mãos do Skull, né? E eu fui a DJ. Num trabalho de atriz, assim, extremamente difícil pra mim, né? Mas eu posso garantir que foi nível Fernanda Montenegro de atuação, você não acha? Segura aí, Toni Collette. Meu sonho morrer no filme de terror. Teu sonho, foi o meu sonho também. Realizei esse sonho graças ao Capel e o Armando. Mas é muito engraçado porque a gente vê essas produções, né, de filmes de terror e a gente pensa, nossa, deve ser tenso esse set, né? Será que as pessoas ficaram com medo? Gente, é tanta gente em volta, mas é tanta gente fazendo tanta coisa que você não consegue ter medo, você não consegue ter nada. Você só quer que o negócio dê certo. Por exemplo, no Skull, eu fui degolada, né? Ele jogou ali um facão na minha cabeça explodiu, foi pra trás, uma coisa de louco. E aí tinha que jorrar sangue da minha cabeça. Então vinha um cano por debaixo da minha roupa que saía no meu pescoço e tinha um sujeito embaixo de mim, coitado, segurando esse cano conectado a uma bomba que parecia essas bombas de encher bicicleta, sabe? Uhum. E ele ficava, coitadinho, fazendo um esforço para aquele sangue ser bombado. Então, assim, toda aquela coisa sanguinária, tensa do filme, quando você vê o bastidor, você se perde. É um monte de gente,
E falando em bastidores, né? Eu fui pro Fantaspoa quando o pessoal do School tava estreando o Cinelab, né? Que é o reality show deles. Eu lembro que passou em primeira mão lá 3 episódios, depois rolou um bate-papo e tal. Foi bem legal, assim. Acompanhei uma sessão tripla com os 3 basket case, com direito à presença do Frank Henenlotter depois comentando. Mas eu fui mesmo para conhecer o Richard Stanley, né? Antes dele ser cancelado. Na época ele ainda era uma figura muito pitoresca e eu sempre gostei muito dos filmes dele. E aí eu fui para lá para conhecer, para ver, né? Participar do Fantaspoa e aproveitar que esses 2 caras estavam lá. E aí eu participei de uma sessão lá, vi um documentário que ele estava estreando. Aí depois à noite eu fui para um bar, ele estava encostado lá para fora do bar tomando uma Pepsi. Encostei lá e a gente ficou conversando, sabe? Quais as chances de você fazer isso em outro lugar, sabe? É verdade. É muito... E ele é diferente dos grandes festivais, assim, de outras coisas, por exemplo, festival de quadrinhos, festival de cinema de outros gêneros, porque a galera fica muito próxima ao fã, assim. Você pode abordar o cara e trocar ideia, depois pode encontrar ele no boteco ali do lado do cinema e ficar conversando. Às vezes você vai tomar um café, né? Entre uma sessão e outra o cara tá tomando café, de repente você consegue sentar para conversar com ele, tomar um café junto, assim, é muito legal essa vibe, sabe? Falando dos diretores do festival, que é o João Fleck e o Nicolas Toncho, eles falaram que essa curadoria foi a mais difícil dos 18 anos do Fantaspoa. Eles falaram que teve um salto no número de inscrições dos filmes, né? Que mostra aí um crescente interesse da indústria em exibir suas obras no festival e que a programação desse ano é a mais rica e diversa da história do evento. Olha. E aí também a gente pode fazer um paralelo, Rodrigo, com a questão da pandemia, né? Teve muita obra que ficou parada na pandemia, esperando para poder sair, e teve muita gente que se inspirou em pandemia para poder fazer os seus filmes de terror, né? Eu acho que agora a gente vai ter um rebote, né, da pandemia, porque teve muita coisa que ficou fora do cinema. Sim. Festival, muita gente acabou... Alguns foram online, né? Por exemplo, o Fantaspoa. Teve festival que foi misto. Mas muita gente acaba preferindo por segurar, assim, porque acaba diminuindo, né? Por mais que, por exemplo, o Fantaspoa seja mais democratizado, não sei se essa palavra existe, quando ele vai online, né? Porque aí você não precisa gastar passagem, hotel, né? Você assina ali um streaming e consegue ver. Muita gente acaba... As inscrições reduzem, assim, porque você quer que as pessoas vejam a experiência da estreia numa sala, né? Então eu acho que agora a gente teve a represa abriu, né? A gente tava ali, todo mundo segurando, falando, não, agora começaram os festivais. E esse ano foram mais de 850 inscrições e os selecionados são cerca de 170, sendo desses 90 curtas e 85 longas, tá? Mais de 140 deles estão sendo exibidos, né? Serão exibidos, no mínimo como estreia nacional, dos quais mais de 100 pela primeira vez na América Latina. Então ainda tem essa coisa da exclusividade. É um festival que você vai ver um filme que dificilmente você vai assistir num circuito grande, mas você vai ver um filme que é uma estreia, que é a primeira vez que está sendo exibido na América Latina. Né? Então muita gente deixa para estrear no Fantaspoa porque é um festival de prestígio mesmo para esse gênero. Né? E nós temos também o homenageado do ano, porque todo ano eles fazem uma homenagem a um filme, a uma obra, a um diretor, enfim. Esse ano é o Yoshihiro Nishimura. Ele é considerado o maior representante do gore e do splatter no mundo todo. Diretor, roteirista, artista de efeitos especiais e maquiagem. O cara não é fraco, tá? Aí você pensa assim, mas que filme que fez o Yoshihiro? Ele fez o ABC da Morte, de 2012, e ele fez um filme que já é considerado um clássico, chama Tokyo Gore Police. Esse filme saiu em 2008 e é uma maluquice. O filme se passa em um futuro caótico no Japão, e aí tem um cientista muito louco, que é conhecido como o Homem-Chave. E esse Homem-Chave criou um vírus que transforma humanos em criaturas monstruosas chamadas engenheiros. E aí a força policial de Tóquio foi privatizada para lidar com essa nova ameaça, né, de engenheiros. E aí
criaram também um esquadrão especial de oficiais para poder lidar com esse tipo de criatura. Só que, ao contrário da força policial normal, esse esquadrão, ele utiliza muita violência, sadismo e execuções para poder manter a lei e a ordem. Ou seja, é um negócio um tanto quanto complicado de se administrar. Fora esse cenário todo que eu contei para vocês agora, existe uma personagem chamada Ruka. Ela ajuda a força policial e também está procurando o assassino do pai dela. E aí, durante a investigação, ela descobre que o Homem-Chave era originalmente um cientista chamado Aquino, e ela vai até o Aquino. E aí o Aquino conta sobre o passado dele. Ele falou que o pai dele era um atirador da polícia que teve que se demitir, e ele ficou desesperado para manter a sua família longe da pobreza, e aí ele foi pago pelo comissário de polícia para assassinar o pai da Ruka, porque o pai da Ruka liderava uma manifestação contra a privatização da força policial. E aí, depois que ele matou o pai da Ruka, ele também foi morto pelo comissário de polícia. Então, tanto o Aquino, que é o Homem-Chave, como a Ruka, eles estão procurando a mesma pessoa, que é o cara que matou os pais deles, certo? E aí começa a história toda, e eu não posso contar mais nada, porque senão vai ser spoiler, mas já digo pra vocês que tem umas coisas muito loucas, tipo braço se transformando numa arma, sabe assim? E aí a pessoa perde um olho e o negócio regenera. É uma coisa meio doida mesmo, né? Eu gosto bastante da estética desse filme, assim. Ele tem uma coisa meio de videogame, meio Sim. de mangá, anime, tem uma mistura de cyberpunk com biopunk e muito sangue, assim. E ele tem um ritmo frenético, né? Ele não para de acontecer coisa. Para quem está acostumado com aquele cinema de horror, o J-horror, que é uma coisa mais sutil ali, aqui você vai surpreender, porque você fica até cansado, sabe? Tanta coisa que acontece muito, assim, e você tem que ir acompanhando, muita violência, e aí todas as ideias possíveis de criaturas e formas de violência, né? O cara conseguiu jogar ali, então ele tem que correr com tudo para não perder nenhuma oportunidade de mostrar o sangue de uma forma diferente. Sim, é um filme muito doido. E falando em coisas muito doidas, o diferencial do Fantaspoa agora de 2022 é que vai ter uma competição inédita chamada Mundo Bizarro, que é focada em filmes com propostas mais radicais. O que significa isso? Que é para um público que gosta de filmes mais violentos. Então, assim, você vai ver, sei lá, filmes que tem que ter um estômago um tanto quanto mais nutrido ali, mais trabalhado, né? Num esomeprazol, no omeprazol, para você conseguir digerir esse tipo de filme. E além dessa Mundo Bizarro, vai ter também uma só de filmes nacionais com 10 títulos, que é muito bacana. Isso eu gostei. Porque vocês sabem que fazer cinema no Brasil é muito difícil, e fazer cinema de gênero no Brasil é praticamente impossível. Né? Então, assim, as grandes produções que você vê de filmes nacionais nos cinemas hoje em circuito grande são todas Globoplay. A briga é você conseguir colocar esses filmes no cinema para concorrer com as produções de Hollywood. Porque quando você ocupa uma sala com um filme desse que tem uma bilheteria menor, né? Porque as pessoas não conhecem, tem algum preconceito, ou, sei lá, por conta do tema, formato, X motivos, eles acabam perdendo espaço para as produções que são mais visadas, com a maioria de Hollywood. Então, acaba ganhando mais espaço aqueles que os produtores conseguem bancar, né? Não, beleza, coloca ali, tem como pagar, e aí o cinema mantém ele um pouco mais. Mas são filmes de curto período na tela, né? Ele sai rapidinho, entra e sai rapidinho. Então não é que a gente não está fazendo, é que a gente não tem patrocínio, não tem quem bote uma grana ali para ele poder estrear num circuito maior. E o Fantaspoa, dando esse espaço, é um espetáculo. Então você que acha que o Brasil não faz filme de terror, que o filme de terror morreu com o Zé do Caixão, gente, vocês estão completamente equivocados. Tem muita produção nacional de terror saindo. Só no Fantaspoa serão 10.
tá? Inéditos. A gente consegue, tecnicamente, assim, competir com qualquer outro filme de terror, né? Uma Annabelle da vida ali, tem muita coisa que consegue entrar pau a pau numa briga de qualidade, de história, de técnica e etc. Aliás, vale a pena a galera dar uma olhada, porque eu acho que nunca teve tanto filme de terror em streaming como tem hoje em dia. A gente tem filme na Amazon, na Netflix e no Globoplay, assim, tem para todos os gostos. Dá uma olhada lá na abinha de filmes nacionais que vocês vão encontrar bastante coisa de terror. E deixa aí nos comentários se vocês querem, de repente, um programa especial de cinema de horror nacional aí. A gente pode... Se você acompanha o cinema de horror nacional, você consegue entrar no Instagram, no Twitter, no Facebook, onde quer que seja, e entrar lá e conversar com um cara que fez um filme que você gosta, tipo, tranquilamente, assim. Eles curtem falar sobre o que eles fazem, né, com os fãs, assim, são extremamente acessíveis. Então, é uma coisa que as pessoas precisam, o fã do horror aí precisa começar a olhar com mais carinho pro cinema de horror nacional. Eu acho que a gente já tem... A literatura de horror nacional é muito forte, os quadrinhos de horror nacional estão melhorando, mas o cinema de horror ainda precisa de mais carinho, mais atenção aí de quem consome o gênero. Na Amazon você encontra o Skull, A Máscara de Anhangá, que é do Capel Furman e do Armando Fonseca, filme este que peguei, virei, morri. Também você encontra uma coletânea chamada Histórias Estranhas, que são curtas de diretores nacionais, e tem um curta que é o meu preferido, do Marcos de Brito, que é um escritor. Bom demais. Ele é maravilhoso, tem livros incríveis, o Marcos de Brito, e ele fez um filme chamado Condado Macabro, e ele está produzindo um outro aí, que ele não pode entregar muito agora, mas eu já falei com ele, ele falou que em breve vai poder falar sobre isso. E ele tem esse curta que se chama Apóstolo, que está dentro de Histórias Estranhas, que eu acho melhor que muito filme de terror de Hollywood, né? Você deu o exemplo de Annabelle, mas não chega nem perto de Apóstolo, Annabelle. Passa por cima. Passa por cima lindamente. Um que eu detesto, que o pessoal ama, mas eu acho horrível o filme, assim, a parte de roteiro, visualmente ele é bonito, mas o roteiro eu acho uma porcaria, que é A Freira. Gente, seguindo essa linha Apóstolo, Jesus e Freira... Olha, o Apóstolo dá um baile na Freira que vocês não fazem ideia. Tem o Rodrigo Aragão também. Tem, lá tem a Mata Negra, tá na Amazon. Tem o Diabo Mora Aqui, na Amazon também. Na Netflix tem As Boas Maneiras. Tem o Animal Cordial. Animal Cordial. Então tem uma lista aí grande de filmes para vocês assistirem nos serviços de streaming. E dentro do Fantaspoa também vai ter essa categoria específica de cinema nacional de terror. Então vá assistir. Se você não puder ir até Porto Alegre, entra na Darkflix, veja, porque vale a pena e é muito legal mesmo. Você descobre coisas incríveis. Um dos filmes que serão exibidos no Fantaspoa 2022 e que é um dos maiores orçamentos, né, de filme desse festival, é um filme de 2021, chamado The Beta Test, tá? Tem direção e roteiro do Jim Cummings e do P.J. McCable. Conta a história do personagem do Jim Cummings, que ele não é só diretor e roteirista do filme, ele também é ator, quer dizer, ele faz tudo, né? E só falta ele falar que ele serviu o cafezinho, que ele fez o figurino, a maquiagem, né? Essas coisas. Geralmente, quando é assim, é porque não tem muita verba, né? A pessoa acaba fazendo de tudo. Mas no caso do Jim, ele tinha verba sim, ele fez porque ele quis mesmo. Mas é o famoso, deixa que eu faço. O Jim faz o Jordan, que é um agente de Hollywood, que trabalha para uma agência de talentos. Ele tá noivo, ele vai se casar em breve, tipo, daqui 2 meses, assim. Só que aí ele constantemente se distrai com o quê? Com as minas, né? As minas na rede social. Ele vê as minas de biquíni, ele vai lá e dá uma curtida, né? Dá uma olhadinha na rua, pra uma mina que ele acha legal. Tem aquele boy clássico, hétero, branco, aqueles que começam, né? Mas enfim, é esse boy clássico que vocês sabem. E aí ele recebe pelo correio, então, esse convite para um encontro íntimo num hotel e tem um formulário ali para ele preencher com interesses sexuais, do tipo, você prefere por cima ou por baixo, você prefere isso ou aquilo, ele vai lá, né, preenchendo tudo. Afinal de contas, é um estranho cuidadoso, né?
E outra, quem não gosta de preencher, né? Tipo o teste do BuzzFeed, que você não gosta de fazer lá e assinar lá. É tipo isso, só que do sexo, entendeu? Ele vai lá assinando as coisas, fazendo tudo. Ele preenche, então, esse convite, envia ele de volta. E aí ele recebe depois um cartão-chave de quarto de hotel. Fica pensando, vou, não vou, vou, não vou? Vou. Ele pega o cartão-chave, ele vai até o quarto do hotel, tem uma venda na porta. Então ele deduz que eu tenho que colocar essa venda. Ele coloca a venda nos olhos, entra nesse quarto e lá, vendado, ele tem um encontro com uma mulher que também está vendada e os dois têm uma relação sexual ali. Só que a hora que ele está saindo do quarto, ele tira a venda um pouco antes da hora e vê de relance assim o rosto da mulher, sabe? E aí ele sai de lá desesperado, porque primeiro ele tá paranoico, porque ele tá com medo de ter caído numa pegadinha, de ser alguma coisa da esposa, ou de ser alguma coisa do trabalho, ou de, sei lá, de ter alguém filmando, enfim. Então ele fica paranoico com isso. Ele tá paranoico porque ele quer achar essa mulher, ele tá obcecado por isso, ele quer descobrir quem é essa pessoa. Ele tá paranoico com o lance do trabalho dele e tudo isso se mistura e aí o filme vira uma paranoia geral, entendeu? Não posso falar mais, senão eu vou acabar entrando em spoilers aqui, mas é um filme muito interessante com uma crítica de relacionamentos, uma crítica da indústria de Hollywood, uma crítica aos extremos, às reações extremas que as pessoas têm hoje em dia, né? E aí a gente faz uma ligação com as redes sociais, porque só tem santo na rede social, né? Todo mundo é maravilhoso. E a pessoa deu uma escorregada na vida que todo mundo faz. Ela pisou numa casca de banana. Pronto, a pessoa tem que ser crucificada em praça pública. É tipo isso hoje em dia. E esse filme trabalha com essa situação também, né? Porque outros personagens também recebem o tal envelope roxo, e aí quando os seus cônjuges, lembrando que cônjuge é uma palavra que já foi liberada para ser usada dessa forma, né? Então, a gente sabe que o certo não é esse, mas a gente já sabe que a língua portuguesa liberou cônjuge, devido ao grande sucesso. Tá no dicionário. Tá no dicionário. E aí quando os cônjuges descobrem a traição, eles matam os seus cônjuges traidores. E aí você fala, nossa, mas que medida extrema, mas é justamente esse paralelo que ele faz, que o filme faz, com os julgamentos e as coisas que a gente tá vendo hoje no mundo. Aquela coisa de cavocar Twitter antigo, né? Como se a pessoa não pudesse nunca errar na vida e como se a pessoa... Nem aprender, né? E é interessante, né, que os diálogos que a galera tem ali nos bastidores, nessa coisa do trabalho do personagem, o diretor tirou de conversas e entrevistas com pessoas que realmente trabalham nessa área. Então tem alguns diálogos ali que são pesadíssimos. Sim. E que veio diretamente da boca de quem escutou isso no ambiente de trabalho real. Então um filme que você pode conferir no Fantaspoa 2022. Vamos passar de novo aqui as informações? O festival rola do dia 15 de abril até o dia 1º de maio, tá? Você pode vê-lo lá em Porto Alegre, ou você pode vê-lo pela Darkflix online, dentro do território nacional. Se você está ouvindo esse podcast fora do Brasil, você não vai conseguir acessar a Darkflix, tá? Infelizmente. Rede social, o Instagram é o Fantaspoa. Você pode entrar lá, que eles estão colocando os filmes, né? Dando destaque a alguns filmes que estarão dentro do festival. Você já pode entrar lá agora, que tem bastante coisa para você ver, cartaz, informação. Tem também o site fantaspoa.com, para você ver toda a programação, quem está competindo, quem não está. E se você é diretor ou roteirista, ou se você pretende fazer algum dia na sua vida um longa ou um curta de gênero, né? Você, dentro do site do Fantaspoa, você tem informações, porque ano que vem vai ter mais Fantaspoa, se tudo der certo. E você pode inscrever o seu filme para estar no festival. Ele vai passar, evidentemente, por uma curadoria e ele pode, sim, entrar no festival, o que é muito legal. E você pode ter Dani Taranha morrendo no seu filme também, contatos aqui diretamente com a gente. Você pode me contratar para morrer no seu filme, eu já tenho experiência, não é verdade? Tenho experiência de morte em filme de terror.
O Rodrigo gostaria de falecer em Gostaria. então você pode Tô realizar com- esse sonho dele também. Aceito propostas. Nada que um hot dog não resolva. Isso aí. Um hot dog, uma tubaína. Uma tubaína. Tô lá. Mas eu quero aproveitar e encerrar, mandar um beijo pro João, que é um querido João Fleck do Fantaspoa. O Nicolas também é um fofo. São os São muito diretores gente que boa. estão há 18 anos aí ralando para manter esse festival no ar. E não é à toa que é, sim, o maior festival de cinema fantástico da América Latina. Vida longa pro Fantaspoa. Fantaspoa 2022, estaremos juntos, presencial ou não, né, Rodrigo? Mas 2023, quem sabe? Pois é, né, João? Manda a passagem pra gente. Convida a gente aí pra ser, Convida a gente pra jurado. cobrir ou pra ser jurado. Fazer uma transmissão ao vivo aí, ó, quem Pois sabe? é, que custa? Não custa nada. Custa né? nada. 2023, fica essa dica aí, então, pros meninos. Então é isso, não perca o Fantaspoa 2022 e a gente se fala, se vê e se escuta na semana que vem. Beijo, Rodrigo. Beijo. Até mais, gente. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.